Imagine a cena. Um homem possuído por tantos demônios que ele mesmo dizia ser uma legião. Acorrentado, ferido, vivendo entre túmulos, rejeitado por todos. Será que você já se sentiu assim, preso em alguma situação que parece não ter saída, dominado por algo que você não consegue vencer sozinho? E se eu lhe dissesse que existe um encontro registrado na Bíblia, onde Jesus atravessou um mar tempestuoso apenas para libertar um homem que todos haviam abandonado, e que nessa história está escondido o maior segredo sobre o plano eterno de Deus para a sua vida? Por que Jesus fez questão de atravessar aquele mar perigoso? Por que ele foi até aquele lugar estranho, terra de gentios, só para encontrar aquele homem? Existe algo muito maior nessa história. Um propósito tão profundo que quando você descobrir no final dessa jornada, sua fé nunca mais será a mesma. Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar tudo. Mas antes, mostre que você quer essa revelação. Curta este vídeo e comente: Jesus atravessa mares por mim. A história começa de uma forma que poucos percebem. Jesus estava do outro lado do mar da Galileia, rodeado de multidões que o seguiam. Pessoas que queriam ser curadas, ensinadas, abençoadas. Havia tanto trabalho ali, tanta gente precisando dele. Mas então acontece algo extraordinário. Jesus olha para seus discípulos e diz: "Vamos para o outro lado." E aqui está a primeira pista do mistério que vou revelar. Por que Jesus deixaria toda aquela multidão para atravessar um mar perigoso rumo a uma terra estranha? Marcos capítulo 4, versículo 37, nos conta que durante a travessia levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de maneira que já se enchia. Os discípulos, homens experientes no mar, estavam apavorados. Eles pensaram que iam morrer naquelas águas revoltas. Mas Jesus, ele dormia tranquilo na popa do barco. Existe algo poderoso nessa cena. O mestre estava determinado a chegar do outro lado, nada o deteria. Nem a tempestade, nem o medo dos discípulos, nem a lógica humana que diria para ficar onde havia mais pessoas para alcançar. Você já parou para pensar nisso? Jesus enfrentou uma tempestade mortal para chegar até uma única pessoa. Aquilo não era apenas uma viagem, era uma missão de resgate planejada desde antes da fundação do mundo. Quando finalmente atravessam e chegam à terra dos Gadarenos, o que eles encontram? A Bíblia diz, em Marcos 5, versículo 2, "E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo." Preste atenção nessa palavra, sepulcros. Aquele homem vivia entre os mortos. Ele tinha sua morada nos túmulos. As pessoas já o consideravam um caso perdido, alguém que estava mais para lá do que para cá. Quantas pessoas hoje vivem assim? Talvez você conheça alguém, ou talvez seja você mesmo, que se sente morto por dentro, vivendo entre as memórias do passado, preso em vícios e pecados que parecem túmulos sem saída. O versículo 3 continua: "O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender." Imagine a força demoníaca agindo naquele homem. Ele quebrava correntes de ferro como se fossem barbantes. Dia e noite, ele andava clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Aquele homem estava em total tormento. Sua própria força era usada contra ele mesmo. Ele se machucava, se feria, vivia num ciclo destrutivo sem fim. E aqui vem outra pista importante. Ninguém podia ajudá-lo. Nenhuma corrente, nenhuma prisão, nenhum esforço humano conseguia libertar aquele homem.
Mas Jesus não desistiu dele. O mestre atravessou o mar justamente por causa dele. Quando aquele homem viu Jesus de longe, algo aconteceu. Os demônios o reconheceram imediatamente e, correndo ele, adorou-o. Não era o homem que adorava, eram os demônios tremendo diante da presença do Filho de Deus. Eles sabiam exatamente quem havia chegado ali, e o que acontece a seguir vai te deixar impressionado. E então acontece um dos momentos mais impressionantes de toda a Bíblia. Aquele homem, controlado pelos demônios, corre até Jesus e grita com grande voz: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." Perceba a ironia aqui. Os demônios estavam atormentando aquele homem há anos, destruindo sua vida, sua família, sua dignidade. Mas quando Jesus chega, são eles que pedem para não serem atormentados. O poder de Cristo inverte completamente a situação. Quem torturava agora está tremendo de medo. E aí Jesus faz uma pergunta que vai mudar tudo. Ele pergunta: "Qual é o teu nome?" Não era porque Jesus não sabia. Era para revelar a dimensão daquela batalha espiritual. E a resposta gelou até os discípulos que estavam assistindo tudo. "Legião é o meu nome, porque somos muitos." Você sabe o que era uma legião romana? Era uma força militar de 6.000 soldados. Imagine a opressão, a escravidão, o tormento que aquele homem vivia. Não era um demônio, eram milhares deles habitando dentro dele, destruindo sua vida. Como é possível alguém sobreviver a isso? Mas existe algo que você precisa entender aqui, e isso é crucial para o segredo que vou revelar no final. Jesus não teve medo. Ele não recuou. Ele não disse que aquele caso era impossível. Pelo contrário, ele já sabia de tudo antes mesmo de atravessar o mar. Aquele encontro estava marcado na eternidade. Os demônios então rogaram muito a Jesus que não os enviasse para fora daquela província. Eles sabiam que não tinham escolha, que teriam que sair daquele homem, mas tentaram negociar. A Bíblia diz em Marcos 5, versículo 11, "E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles." Aqui está outra pista importante. Os demônios precisam de permissão. Eles não têm poder absoluto. Eles estão limitados pela autoridade de Deus. E Jesus, na sua soberania, permitiu. Os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E olha o que aconteceu. A manada, que eram quase 2.000 porcos, se precipitou por um despenhadeiro no mar e se afogaram. 2.000 porcos mortos em questão de segundos. Você consegue imaginar a cena? O barulho, o desespero dos animais, a violência daquela manifestação demoníaca, era para mostrar visualmente o tamanho da destruição que habitava dentro daquele homem. Ele carregava uma força destrutiva capaz de matar 2.000 animais instantaneamente. E mesmo assim, ele estava vivo. Mesmo assim, Jesus foi até ele. Os porqueiros fugiram apavorados e foram contar na cidade o que tinha acontecido. E aqui começa a parte mais reveladora dessa história. As pessoas da cidade vieram ver o que tinha acontecido. E quando chegaram, o que encontraram? Marcos 5, versículo 15 diz: "E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram." Mas o que aconteceu depois dessa transformação é ainda mais surpreendente. Preste muita atenção nessa cena, porque aqui está uma das maiores pistas do segredo que vou revelar.
Aquele homem que vivia nu, ferido, gritando entre os túmulos, quebrando correntes, agora estava sentado, calmo, vestido, em perfeito juízo. A diferença entre o antes e o depois era tão absurda que as pessoas ficaram com medo. Sim, com medo da transformação. Porque quando Deus age na vida de alguém de forma tão radical, isso incomoda quem está acomodado na religiosidade. Eles preferiram o homem destruído nos túmulos do que transformado aos pés de Jesus. E aqui vem uma verdade dolorosa. Quantas vezes as pessoas preferem que você continue do jeito que está, rotulado, condenado, sem esperança? Mas Jesus não veio para manter ninguém na mesma situação. Ele veio para transformar completamente. A Bíblia continua dizendo que os porqueiros contaram tudo o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E sabe qual foi a reação da cidade inteira? Marcos 5, versículo 17. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Você está ouvindo isso direito? Eles pediram para Jesus ir embora. Preferiram seus porcos, seu comércio, sua zona de conforto, do que ter o Filho de Deus no meio deles. Preferiram o dinheiro à salvação. Mas espere, porque agora vem a parte que vai direto no seu coração. Quando Jesus estava entrando no barco para ir embora, aquele homem que havia sido liberto rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Pense nisso. Aquele homem tinha acabado de experimentar o maior milagre da sua vida. Ele estava livre depois de anos de tormento. E tudo o que ele queria era ficar perto de Jesus. Não queria voltar para casa. Não queria voltar para a família. Não queria reconquistar sua vida antiga. Ele só queria uma coisa: estar com Jesus. Isso é adoração verdadeira. Isso é gratidão pura. Isso é reconhecer que sem Jesus não somos nada. Você já sentiu assim? Já experimentou a presença de Deus de um jeito tão forte que não queria sair dali? Mas olha o que Jesus responde. E isso aqui é fundamental para entender o plano eterno de Deus. Marcos 5, versículo 19 diz: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus disse não. Parece estranho, não é? O homem queria segui-lo, mas Jesus mandou ele voltar. Por quê? Porque a missão daquele homem não era seguir Jesus fisicamente pelas cidades da Judéia. A missão dele era muito maior. Era voltar para aquele lugar que o rejeitou, para aquela terra gentílica e testemunhar do poder de Deus. Ele seria o missionário de Jesus naquela região. E olha que lindo o versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Decápolis eram 10 cidades. Aquele homem se tornou um evangelista, um pregador, um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. E agora você precisa entender o que isso realmente significa. Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça divino que estou te mostrando desde o início. Jesus atravessou um mar tempestuoso, enfrentou ondas que quase mataram seus discípulos. Foi até uma terra estrangeira, terra de gentios, um lugar onde os judeus nem costumavam pisar. Tudo isso por um único homem, um homem que ninguém queria perto, um homem considerado caso perdido. Mas espera, tem algo muito maior acontecendo aqui. Você se lembra que eu disse que esse encontro estava marcado na eternidade? Pois bem, chegou a hora de você começar a enxergar o plano completo. Aquele homem não era judeu, ele era gentio. E Jesus, o Messias prometido a Israel,
atravessou fronteiras geográficas e culturais para salvá-lo. Isso é revolucionário. Isso quebra todos os paradigmas religiosos daquela época. Os fariseus achavam que a salvação era só para os judeus. Achavam que Deus só se importava com o povo escolhido. Mas Jesus mostrou algo diferente ali naquele dia. Ele mostrou que o amor de Deus não tem fronteiras, que a misericórdia divina alcança qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não importa quão longe você esteja, não importa quão destruída sua vida pareça estar. Agora, presta atenção nesse detalhe que vai abrir seus olhos. Jesus mandou aquele homem voltar para Decápolis e testemunhar. Decápolis era uma região de 10 cidades gentílicas. Aquele homem se tornou o primeiro missionário de Jesus entre os gentios, o primeiro a levar o evangelho para além das fronteiras de Israel. Você percebe o que isso significa? Anos mais tarde, Jesus voltaria àquela mesma região. E sabe o que aconteceu? Marcos capítulo 7, versículo 31 nos conta: e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E quando Jesus voltou ali, multidões o receberam. Pessoas foram curadas. O evangelho foi pregado com poder. E tudo isso porque um homem liberto da legião de demônios havia preparado o terreno. Ele havia plantado sementes, havia testemunhado, havia contado a todos o que Jesus tinha feito por ele. Aquele ex-endemoninhado se tornou um instrumento nas mãos de Deus para abrir as portas do evangelho numa região inteira. Isso te faz pensar: será que Deus também tem um propósito eterno para a sua vida? Será que aquela dor que você passou, aquela batalha que você enfrentou, aquele milagre que você recebeu, não é apenas para você, mas para preparar o caminho para outras pessoas serem alcançadas? Jesus não apenas liberta, ele transforma libertados em libertadores. Ele não apenas cura, ele transforma curados em instrumentos de cura. Aquele homem poderia ter ficado calado, poderia ter escondido seu passado, poderia ter sentido vergonha do que tinha sido. Mas não, ele foi e anunciou quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Seu testemunho era poderoso porque era real. Ele não pregava teoria, ele pregava experiência. Ele não falava do que tinha lido, ele falava do que tinha vivido. Mas agora você está prestes a descobrir a parte mais profunda dessa história. Chegou a hora de você entender por que Jesus realmente atravessou aquele mar, por que ele enfrentou a tempestade, por que ele foi até aquele lugar distante. E a resposta vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou. Tudo naquela história apontava para algo maior. Desde o início, Deus tinha um plano de salvação que não era só para um povo, mas para toda a humanidade. E aquele homem gadareno, liberto da legião de demônios, era a prova viva disso. Ele representava todos nós, gentios, estrangeiros, distantes, perdidos, acorrentados pelo pecado e pela opressão espiritual, sem esperança de salvação pelos nossos próprios esforços. A Bíblia diz em Efésios 2, versículos 12 e 13, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Esse era o estado daquele homem, longe, sem esperança. Mas Jesus chegou perto
Ele atravessou o mar da separação entre judeus e gentios, para mostrar que sua missão era para todos. Nenhuma corrente humana conseguia prender aquele homem, mas as correntes do amor de Cristo o libertaram e o transformaram. Jesus não veio apenas para dar uma religião. Ele veio quebrar barreiras, veio derrubar muros de separação. Veio mostrar que o coração de Deus bate por cada pessoa, não importa sua origem, sua raça, sua história. Você entende agora por que aquele encontro não foi acidental? Porque Jesus insistiu em ir até ali, mesmo com a tempestade. Porque naquele dia ele estava declarando ao universo espiritual inteiro: a salvação é para todos. A libertação está disponível para qualquer um que clamar. O amor de Deus alcança os lugares mais sombrios, as vidas mais destruídas, os corações mais distantes. E tem mais. Aquele homem sendo enviado de volta para testemunhar era um prenúncio da grande comissão que Jesus daria aos seus discípulos anos depois. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O primeiro a cumprir essa missão entre os gentios não foi Pedro, não foi Paulo, foi aquele ex-endemoninhado de Gadara. Ele foi o primeiro missionário transcultural do evangelho, e tudo isso estava no plano eterno de Deus. Sabe por que isso deve transformar sua vida hoje? Porque se Jesus atravessou mares tempestuosos por aquele homem, ele também atravessa por você. Se ele não desistiu daquele caso impossível, ele não desiste de você. Se ele transformou um endemoninhado em evangelista, imagine o que ele pode fazer com sua vida. Não importa o que você está enfrentando agora, não importa quantas vezes você tentou e falhou, não importa quantas pessoas já desistiram de você, Jesus não desiste. Ele continua atravessando tempestades para chegar até você. E agora chegou o momento que você estava esperando e vou cumprir com a minha promessa. Aqui está sua recompensa. Uma oração poderosa que vai marcar sua vida a partir de hoje. Repita comigo agora, de coração aberto. Senhor Jesus, eu creio que assim como o Senhor atravessou o mar para libertar aquele homem, o Senhor também atravessa qualquer tempestade para chegar até mim. Eu renuncio a todo o poder das trevas sobre minha vida. Toda legião que tentou me destruir, eu ordeno agora em nome de Jesus, que saia e nunca mais volte. Senhor, me vista com suas roupas de justiça, me assente aos seus pés e restaure meu juízo. Eu não sou mais escravo do meu passado. Eu sou livre em Cristo. E agora, Senhor, como aquele homem que foi enviado de volta para testemunhar, eu me comprometo a anunciar quão grandes coisas o Senhor fez por mim. Use minha história para alcançar outras vidas. Que eu seja instrumento do seu amor para libertar os cativos. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração não é apenas palavras. É uma declaração de guerra contra as trevas e uma aliança com o propósito eterno de Deus para a sua vida. Guarde ela no coração. Repita sempre que precisar. Compartilhe com quem está precisando de libertação. Agora você entendeu o segredo. Jesus não te libertou apenas para você viver bem. Ele te libertou para você libertar outros. Sua vida tem um propósito de eternidade. Assim como aquele homem de Gadara se tornou o primeiro missionário entre os gentios, você também é chamado para testemunhar do poder de Deus onde quer que esteja. Faça sua parte agora. Comente aqui embaixo: sou livre em Cristo e vou anunciar suas maravilhas. Isso vai selar seu compromisso e abençoar outras pessoas que lerem.
Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa libertação e continue nos acompanhando porque temos muito mais da palavra para transformar sua vida. Deus abençoe você poderosamente. Até o próximo vídeo.